Boa noite, boa noite. Vamos iniciar o nosso curso de Fundamentos da Educação. Hoje, o nosso tema, a nossa primeira aula desse curso é a Lei 8069 de 90, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não adianta chorar. Toda prova da educação, Fundamentos da Educação, legislação, tem de uma ou duas questões de ECA. Então, o ECA é a questão certa e a gente vai estudar para acertar essa questão. Vamos lá? Então, lembrar da lei, né? A Lei 8069 da década de 90, que estabelece o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O conceito. O Estatuto da Criança, o ECA, e do Adolescente, ele adota o quê? Já marquem aí. Ele adota a doutrina da proteção integral. Vai reconhecer as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. O que é que as questões vão dizer? Que são adultos que estão em formação. Não. Reconhece que a criança e o adolescente são sujeito de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento. Qualquer coisa que fale diferente disso aqui, se tem um tom para inferiorizar ou comparar ao adulto, questão errada. Perguntou sobre o conceito, vai lembrar que o ECA vai adotar a doutrina integral, que a criança e o adolescente é sujeito de direito, em condição peculiar de desenvolvimento. E o que é a criança? O ECA considera a criança quem tem até 12 anos incompletos. Isso aqui é o que está na lei. Quem é criança de até 12 anos incompletos. Beleza? E adolescente? Adolescente é aquele que tem entre 12 a 18 anos. Regra geral, a quem se aplica o ECA? Criança de até 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18. Regra excepcional, até 21. Como assim? Se tiver algum adolescente que está cumprindo uma medida socioeducativa porque praticou algum ato infracional, então, se ele praticou até os 18 anos, que é quando o ECA considera que é adolescente, ele vai cumprir até os 21. Completou 21, obrigatoriamente cessa para ele as medidas socioeducativas, tá certo? A regra geral é criança 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18 anos. 18 anos. Excepcionalmente a quem? Até os 21 anos de idade. Caso tenha cometido o quê? Algum ato infracional. Tá certo? Garantia dos direitos é um dever conjunto. É um dever de quem? É um dever da família, da sociedade e do Estado. A prova vai dizer o quê? Que é responsabilidade somente da família e da sociedade, ou da família e do Estado. Não. A garantia dos direitos é dever de quem? Da família, da sociedade e do Estado. Certo? Agora, os princípios fundamentais do ECA. Vejam só. Princípio da proteção integral, da prioridade absoluta, e a gente vai ver os detalhes, tá bem? Mas tenha em mente, se falar em princípio fundamental do ECA, vai ter que lembrar de quê? Proteção integral, prioridade absoluta, interesse superior da criança e do adolescente, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e não de adulto em miniatura. Isso é uma concepção muito antiga, ultrapassada. A criança é o quê? Tem uma condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E a responsabilidade por essa criança, por esse adolescente, ela é compartilhada. Vamos ver agora aqui o conceito de prioridade absoluta. Foi questão de onde? Da prova de Arapiraca, semana passada, perguntando o conceito de prioridade absoluta. O que é esse direito de prioridade absoluta que a criança e o adolescente têm? Primazia de receber proteção e socorro. Precedência no atendimento nos serviços públicos, referência na formulação e execução de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos públicos. O que é que a banca brinca quando fala sobre prioridade absoluta? Vai tentar trocar algum desses termos aqui, ó, que estou marcando. Então, como a gente está estudando uma lei, a banca vai cobrar o quê? A letra da lei. Qualquer palavra diferente dessa,
a gente já sabe que a gente tem que prestar atenção. Então, primazia de receber proteção e socorro, precedência no atendimento e nos serviços públicos, preferência na formulação e execução de políticas públicas e destinação privilegiada de recurso público. Pode colocar um asterisco aí, porque se for uma questão de verdadeiro ou falso, vai ter alguma coisa de prioridade absoluta. Certinho? E os direitos fundamentais? A criança e o adolescente tem direito ao quê? À vida e à saúde. E com isso, atendimento integral pelo SUS, direito de políticas públicas de prevenção e atendimento prioritário. E o destaque que a proteção integral, ela começa quando? Quando a criança nasce? Não. A proteção integral começa desde a gestação. Você encontrou uma gestante, a mulher descobriu que está gestante, a proteção integral ela já se aplica. Tranquilo? Não esqueçam isso. Quando começa a proteção integral à criança e adolescente? Desde a gestação. Direito à vida e à saúde, a garantia de proteção à vida e à saúde, mediante o quê? Efetivação. Tem proteção à vida e à saúde, mediante efetivações de políticas sociais públicas. E o objetivo disso? Permitir o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Cai uma questão dessa, é simples. Geralmente, o que é que ele troca aqui? Ele vai dizer que só começa quando a criança nasce, a proteção integral, a gente já viu que não é. E ele pode colocar aqui que é em condições indignas. Não, o objetivo é o quê? Permitir o nascimento e o desenvolvimento da criança, sendo ele sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Certo? Estou colocando aqui direito de gestante, por quê? Porque a Divise cobrou em São José da Tapera esse tema e cobrou também em Arapiraca, a Banca IBAN. Ou seja, era um tema que não vinha caindo nas provas e eles estão apostando. Por quê? Porque quando a gente fala de criança e adolescente, a gente fica focado somente naquilo que seja muito específico da criança e o adolescente. Mas lembra que a proteção integral ela começa desde a gestação, então a gente tem que saber também algumas particularidades dessa fase da mulher, certo? Atendimento à gestação está garantido lá no artigo 8º, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e planejamento reprodutivo. E o atendimento vai começar quando? No pré-natal, desde o pré-natal, no perinatal e no pós-natal. E esse atendimento deve ser oferecido pelo SUS de maneira o quê? De maneira integral. Certo? O atendimento à gestante é assegurado a quem? A todas as mulheres. E esse atendimento acontece em quais fases? Pré-natal, perinatal e pós-natal. E quem tem que garantir isso? O SUS, de uma maneira o quê? Integral. Garantias específicas. Encaminhamento vinculado ao local do parto. Gestante deve saber onde vai ter o bebê. Coloquem também um asterisco aqui, certo? Porque a questão pode tentar confundir dizendo alguma outra coisa, dizendo que ela só tem direito de saber se já tiver em trabalho de parto. Não. A gestante já deve saber, quando ela está vinculada à sua unidade de saúde, onde vai ter esse bebê, certo? Tratamento humanizado durante o parto, isso aqui é tranquilo. A parte de nutrição, o poder público deve oferecer apoio alimentar à gestante e à nutriz que necessitem. Certinho? Quanto à gestante ainda, a acompanhante. A parturiente tem direito a quantos acompanhantes? A um acompanhante. Tem que ser homem ou mulher? Não. A preferência é de quem? Da gestante. Pode ser tanto homem quanto mulher. Pode ser o marido. Quem ela tiver como rede de apoio pode ser esse acompanhante. Quantos acompanhantes têm direito à gestante? Um. A questão vai dizer somente o marido? Não. Quem define é a gestante. Mas ela tem direito a quantos acompanhantes? Um. Em quais fases? No pré-natal, no trabalho de parto e no pós-parto imediato. Então, ela tem direito a acompanhante em todas as fases da gestação e do parto, certo? A gestante também tem direito a esse apoio psicológico
e ele é obrigatório para gestantes e mães. Inclusive para quem? Para aquelas mulheres que desejam entregar os filhos para adoção. A questão vai dizer, não tem direito a apoio psicológico as mulheres que entregaram seus filhos para adoção. Não, tem direito, sim. E também tem direito aquelas que estão privadas de liberdade. Aquelas mulheres que estão presas também têm direito a esse apoio psicológico, certo? Agora vejam só, marquem aí. Os estabelecimentos de saúde, e aí vale tanto para os serviços públicos, para os serviços particulares. Eles são obrigados a quê? E ainda falando sobre esse momento de nascimento, sobre esses direitos da gestante. Minha gente, mesmo um hospital público ou um hospital particular, eles são obrigados a manter o registro do atendimento por 18 anos. Tem que manter o prontuário arquivado por quanto tempo? Por 18 anos. Tem que identificar o recém-nascido. A impressão, ela é plantar no pezinho, né? Com a digital da mãe. Isso aqui é tranquilo. Essa parte que está em negrito são as partes que eu quero que vocês prestem mais atenção. Realizar exames para diagnóstico e terapêutica de anormalidade do metabolismo. O teste do pezinho deve oferecer tanto o estabelecimento público quanto o privado. Fornecer a DNV, né, que é a declaração de nascido vivo. E manter alojamento conjunto, mãe e bebê juntos. Seja público, seja privado, a criança nasceu, com quem essa criança tem que ficar? Vai ficar lá com a médica, com a pediatra, com a técnica, com a enfermeira? Não. Tem que manter junto à mãe, o bebê junto à mãe. Certinho? Internação de criança ou adolescente. É garantida a permanência de um dos pais ou responsável em tempo integral. E o estabelecimento de saúde deve proporcionar condições para essa permanência. Certo? Quanto à saúde ainda, a vacinação das crianças, ela é o quê? Obrigatória naqueles casos que são recomendados por quem? Pelas autoridades sanitárias. Se tem recomendação por autoridade sanitária, a vacinação da criança é o quê? É obrigatória. Então, esses dados aqui é referente ao quê? Ao direito fundamental à vida e à saúde. Mas qual é o coração das bancas de concurso? É aqui, ó. Direito à liberdade, respeito e dignidade. Marquem esse aí. Quando for revisar, revisa com mais carinho o artigo do 15 ao 18, certo? E o que é que diz? Ele diz assim no artigo 15, que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Tranquilo. E o que é esse direito à liberdade que a criança e o adolescente têm? A criança e o adolescente têm direito de opinião e expressão, tem direito de crença e culto religioso, tem direito de brincar, praticar esporte e divertir-se, tem direito de participar da vida familiar, comunitária e política, e também tem direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. Olha com carinho os direitos para a liberdade, por quê? A banca vai tentar confundir o direito à liberdade com o direito ao respeito. Qual é o direito de liberdade? O direito de liberdade tem a ver com movimentação. A criança pode o quê? Pode brincar. A criança pode o quê? Participar de um culto religioso. Ela pode expressar a sua opinião. Ela tem direito de participar da vida familiar. Ela tem direito de buscar refúgio. Tá vendo? Os direitos ligados à liberdade são direitos que exprimem mais movimentação naquilo que é direito da criança e do adolescente. E o direito ao respeito? Está falando das coisas que a gente não pode violar. Quando falar o respeito, já vai lembrar a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral. Ou seja, a criança não pode ser agredida no seu aspecto físico, psíquico e moral. Por isso que é inviolabilidade, não se pode violar o quê? A integridade da criança e do adolescente. Tem direito ao respeito de quê? Da preservação da imagem, da identidade, dos objetos pessoais, autonomia e valores.
Aí eu coloquei aqui embaixo para a gente reforçar. Liberdade, ação, movimento e expressão. Ir, vir, opinar, brincar, participar de culto religioso, buscar refúgio e o respeito. Aquelas coisas que a gente tem que proteger a criança para que não seja violado. Então, o respeito está ligado ao quê? A uma inviolabilidade, de não ser tocado, de ter a imagem preservada e de ter os seus valores protegidos. Tranquilo até aqui? Régia, tranquilo. Maíra, Valquíria? Vamos lá. Qualquer coisa pode falar, viu, Régia? Mais uma questão, ó. Eu coloquei assim, pela banca, esses elementos assim para a gente sempre prestar um pouco mais de atenção, porque é uma questão que ela induz você facilmente ao erro. Aí eu botei aqui, ó, se a questão falar de ir, vir ou opinião, é liberdade. Se falar de integridade física, imagem ou alguma coisa assim, é o quê? É respeito. Tá certo? Só para reforçar, porque as bancas adoram brincar com isso aí. Certinho? O artigo 18 fala sobre o quê? Que é dever de todos. É dever somente dos pais? Somente não. É dever de todos, inclusive dos pais. É dever somente do Estado? Não. É dever de todos. E quem são todos? É direito dos pais, da sociedade e do Estado. Certo? Prevenir violência. Está proibido também o quê? Está proibido castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. As bancas gostam muito de cair aqui. Falar o quê? Que a criança pode ser humilhada. Não. Todos devem prevenir violência. Tem a proibição de castigo físico. Falou de castigo físico, é tudo aquilo que cause um dano físico. Falou de tratamento cruel ou degradante, a gente vai lembrar de quê? Eu ensinei isso lá na revisão, ó. A gente vai lembrar do RA. E o que é o RA? É um tratamento cruel ou degradante que humilhe. Eu já vi várias bancas perguntando a definição de tratamento cruel ou degradante. O que é isso? É uma ação que humilhe, que ameace gravemente e ridicularize. Então, o tratamento cruel degradante é o RA. Opa, desconectou aqui. Então, olhem aí no material de vocês. O que é o tratamento cruel degradante? É o RA. É aquele tratamento que ridicularize, que ameace gravemente e que faça o quê? Que humilhe. Tranquilo? Tratamento cruel degradante é exatamente isso. Deu só uma quedinha aqui na internet. Pronto, voltou. Tá aqui, ó. Tratamento cruel degradante é o que é o nosso RA. É aquilo que ridiculariza a criança, que ameaça gravemente e que humilhe. Tratamento cruel degradante tem que fixar isso, minha gente. Ele ridiculariza, ele ameaça gravemente e ele humilha. O que é que todo cidadão tem que fazer? Proteger a criança disso e o adolescente. Tem direito ao que também a criança e adolescente? A convivência familiar e comunitária. Criação e educação no seio da família natural ou substituta. Pode haver acolhimento institucional, mas é uma medida excepcional ou provisória. Nenhuma criança vai passar toda a sua idade, seus 12 anos de idade, nem adolescente vai passar todo o seu tempo em acolhimento institucional. Isso é uma medida o quê? Se a questão perguntar sobre acolhimento institucional, é medida obrigatória e permanente? Não, é uma medida o quê? Excepcional e provisória. Por que é que eu repito tanto algumas coisas? Porque as bancas de concurso em geral, principalmente quem almeja Estado, cobra a letra da lei. E o que é que eles mudam? É isso aqui. Ele vai dizer que é algo regular. Não, é algo excepcional. Pode acontecer, sendo uma exceção, certo? E o direito à convivência familiar e comunitária prevê o quê? A preservação dos vínculos familiares. E aí, quando a gente fala de família natural, a gente está falando de quem? De pai, de irmão, de avós.
E de família substituta? Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer por guarda, tutela e adoção. O que é a guarda? Essas são as palavras-chave para a gente não confundir. A guarda, ela é algo provisório e revogável, certo? O que é a tutela? Ela também é provisória até 18 anos. Pode sofrer perda ou suspensão do poder familiar. A pessoa que pode ter a tutela? Pode, ou seja, também, em certa medida, ela é revogável. As questões vão tentar confundir a gente com o quê? Com a adoção. Porque a adoção ela é definitiva e ela é o quê? Permanente. Ela vai dizer que também a adoção ela é provisória. A gente vai ter que lembrar que não. Diferente da guarda e da tutela, a adoção é o quê? A adoção ela é definitiva e ela é o quê? Permanente. Certinho? Então, aqui, ó, sobre a guarda ainda. A guarda, ela regulariza a posse e a tutela, ela administra a vida porque os pais faltaram ou faleceram. Substitui o quê? Os pais temporariamente. Certinho? E a adoção, ela é o quê? Ela é definitiva e ela é o quê? Permanente. Direito à educação, cultura, esporte e lazer. Então, direitos do educando. A criança e adolescente tem direito à educação, visando o quê? O pleno desenvolvimento, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Isso aqui também está onde? Lá na LDB. Que a criança tem direito à educação, visando o quê? Para vocês recordarem. Sempre que eu falar pré-prequar, tem um professor que ele chama isso da regra do patinho feio, que é o pré-prequar. Toda vez que falar da educação, visando a algo, lembrem-se, ao pleno desenvolvimento do educando, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o quê? Para o trabalho, certo? E as garantias? Marquem aí também, isso aqui é importante vocês fixarem. As garantias de igualdade de acesso e permanência na escola. As bancas gostam, viu, minha gente, de brincar com isso aqui? Respeito por parte dos seus educadores. Direito de contestar critérios avaliativos. Dê uma atenção aqui, porque a criança e o adolescente têm direito de contestar critérios avaliativos. Organização e participação em entidades estudantis. Escola pública e gratuita próxima da sua residência, certo? Não diz a distância, mas diz que a criança e adolescente tem direito à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Certinho? E agora, os deveres do Estado. Também marquem aí, porque as bancas também gostam de cobrar aqui, ó, o que é dever do Estado, o que é privativo do Estado. O ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Ah, e por que está ensino fundamental? Porque a lei é da década de 90. Então, se a questão for sobre o ECA, a questão vai respeitar o que está escrito no ECA de 1990. Mas a gente sabe, né? A educação básica obrigatória, ela começa quando? Só para a gente lembrar aqui. A gente tem a educação infantil, a gente tem o ensino fundamental e a gente tem o ensino médio, certo? Aí a educação se divide em quê? Em creche e em pré-escola. O que é obrigatório ao Estado? O que é obrigatório? A pré-escola, o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e o ensino médio. A creche não é obrigatório, lembra? Mas estamos falando de quê? Do dever do Estado, conforme o quê? O ECA. O ECA é de que ano? Da década de 90. E ele diz que o ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Progressiva extensão da obrigatoriedade ao ensino médio. Marquem isso aqui, porque a banca vai tentar mudar isso aqui, ó. Então, é progressiva a extensão da obrigatoriedade ao ensino médio.
Atendimento educacional especializado, onde? Preferencialmente na rede regular, de ensino. E aí, é dever do Estado oferecer educação infantil, creche para escola, os acessos aos níveis mais elevados de ensino e programas suplementares. Tem questão que pergunta o que é programa suplementar. E a gente tem que saber. Marquem aí. Programa suplementar, a gente chama de quê? Falou em programa suplementar, a gente vai lembrar da mata. Oxi, como assim mata? M, de material, o A, de alimentação, o T, de transporte e o S, de assistência à saúde. A questão falou lá sobre quais são, o que oferece os programas suplementares. Oferece o quê? Oferece o mata. Material, alimentação, transporte e assistência à saúde. Certinho? Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório é direito público subjetivo. Todos têm direito e a gente não pode alienar esse direito. É garantido ao quê? Porque ele é subjetivo, porque ele garante a cada indivíduo. Então, o acesso ao ensino obrigatório é direito público subjetivo. A banca vai dizer o que é objetivo. Já, minha gente, direito público é subjetivo, porque se refere ao sujeito. Não é direito público objetivo. Marquem isso, viu? O não oferecimento, se o Estado não oferecer, vai gerar o quê? Responsabilidade da autoridade competente. Certinho? Vamos aqui para o artigo 55. Estou colocando para vocês os artigos que as bancas cobram e que são voltados principalmente para quem? Para a gente que é da área da educação. Certo? É dever dos pais ou responsáveis matricular a criança e adolescente, matrícula é obrigatória, e o acompanhamento tanto da frequência e mais o que? Do rendimento escolar. É dever dos pais ou dos responsáveis o quê? A matrícula obrigatória, acompanhar a frequência e o rendimento, certo? E o dever dos dirigentes escolares? Devem comunicar ao conselho tutelar maus tratos. Então, qual o dever daqueles dirigentes da escola? O dever deles de comunicar ao conselho tutelar maus tratos envolvendo criança e adolescente, reiteração de faltas injustificadas, índices de evasão escolar e elevados níveis de repetência. Aconteceu algum desses itens, os dirigentes escolares têm que comunicar a quem? Ao conselho escolar. A questão vai dizer que tem que comunicar diretamente ao Ministério Público. Não. Aconteceu alguma coisa que está descrita aqui, comunica a quem? Ao conselho tutelar. Certinho? Artigo 58 e 59, que é a respeito da educação especial e inclusão. Atendimento preferencialmente. A questão vai dizer que é obrigatoriamente, especialmente. Não. Falou em educação especial, é atendimento preferencialmente na rede regular de ensino. Tem que saber isso, tem que memorizar. Atendimento preferencialmente na rede regular de ensino. Tem que ser prestado apoio técnico e financeiro do poder público à educação especial e à inclusão e estímulo de atividades culturais, esportiva e lazer. Certo? A gente já viu lá naquela revisão de Arapiraca que a pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, não pode ser privada da participação. E nesse caso que a gente está falando de criança e de adolescente, não se pode privar para que a criança e adolescente possa participar de tudo que a escola e o âmbito educacional possa oferecer, devido a algum impedimento. Certo? E a prevenção e direito contra violações de direitos. Vejam só. Nenhuma criança e adolescente será objeto de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Aí aqui, ó. É dever de todos. A questão vai dizer lá que é somente da família. Não. É da família, do Estado e é da sociedade. Prevenir ameaça ou violação de direitos. Certo? Artigo 70. Tem que ser oferecido o quê? Uma capacitação dos profissionais de educação. Tem que ser promovida campanhas educativas e orientação às famílias sobre o quê? Sobre os diferentes tipos de violência, negligência, discriminação, exploração, crueldade ou opressão. E como a gente vai trabalhar para que isso aconteça? Como é que a gente vai evitar que isso aconteça? Capacitando os profissionais, para que eles tenham esse conhecimento, a própria escola estimulando campanhas educativas sobre esse tema e prestando também o que? Esse envolvimento da escola com a sociedade e a família, por meio de uma orientação. Certo? Medidas de proteção, artigo 98, 102. Aplicáveis quando os direitos forem ameaçados ou violados por ação ou omissão do Estado, falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e conduta da própria criança ou adolescente. Então, falou das medidas de proteção, vai se aplicar de que maneira? Quando os direitos forem ameaçados ou violados por quem? Pelo Estado, por ação ou omissão, pelos pais ou responsável, quando a própria criança comete alguma conduta imprópria, criança ou adolescente, certo? E quais são essas medidas? Artigo 101. Encaminhamento aos pais ou responsáveis. A gente vai encaminhar essa criança ou esse adolescente. A gente vai incluir em programas de orientação e apoio, requisição de tratamento médico ou psicológico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu acho que a minha câmera parou, rapidinho. Pronto, voltou. E acolhimento institucional. Quando é que a criança ou adolescente vai para acolhimento institucional? De que medida? Em que medida excepcional? A criança tem que estar com quem? Com a família natural ou substituta. Excepcionalmente, se acontecer alguma coisa, que a criança vai para acolhimento institucional. Certo? E as medidas socioeducativas, que as bancas também gostam de cobrar. Pronto, voltou aqui, minha gente. Caiu, tá soltando uns foguetes aqui, a internet balançou, que a casa dos meus pais é aqui pertinho da praça. E as medidas socioeducativas? Quais são elas? A advertência, a obrigação que esse adolescente ou essa criança tem de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, como de no máximo 6 meses, por até 8 horas semanais, sem prejudicar a escola. Nenhuma medida socioeducativa deve prejudicar o quê? A escola, principalmente na prestação de serviço à comunidade. A criança ou adolescente pode estar em liberdade assistida por no mínimo de 6 meses. E quem fixa isso? O juiz. Semi-liberdade também é uma medida socioeducativa. E a internação é o quê? É uma medida extrema e excepcional. Internar a criança ou adolescente por algo que ela tenha cometido é uma medida o quê? Extrema e é uma medida excepcional. Por quê? Porque a gente quer manter a criança ou adolescente com quem? Aos cuidados da sua família. Certo? Seja ela natural, seja ela substituta. Vamos aqui, ó. O prazo para essa internação. Aqui ele está falando de quê? Da internação. Que é uma medida o quê? Excepcional. Não tem prazo determinado, mas o máximo é de
3 anos. E quando vai ser reavaliada essa criança ou esse adolescente? Vai ser reavaliada a cada 6 meses, no máximo. Não tem prazo determinado, mas a gente sabe que o prazo máximo são de 3 anos e que essa reavaliação vai acontecer a cada 6 meses. E a liberação compulsória? Quando completar 21 anos. Lembra quando a gente falou lá? A regra geral é para criança e adolescente. Criança de 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18. Mas, se ela estiver cumprindo alguma medida socioeducativa que ela tenha cometido até os seus 17, até os seus 18, lembra que o prazo máximo é de 6 anos, 3 anos, 3 anos. Então, mesmo que ela tenha feito 18, se ela foi julgado que ela vai cumprir por 3 anos, ela vai ter que cumprir. Mas, ao completar 21 anos, ela é o quê? Automaticamente liberada. Essa liberação compulsória atingiu a idade de 21 anos, ela é liberada compulsoriamente. Certo? Vem agora aqui o nosso querido Conselho Tutelar, porque também é questão que as bancas gostam. Principalmente as bancas de Estado. Mas a gente também tem que ver isso para o município, por quê? Porque é algo simples, mas é algo muito específico. Certo? O que é o Conselho Tutelar? Toda vez que vocês ouvirem a palavra Conselho Tutelar, seja onde for, lembra do PAN. Conselho Tutelar é o quê? Conselho Tutelar é PAN. Conselho Tutelar é PAN. Conselho Tutelar é PAN. Tem que ficar repetindo, minha gente, até entrar na cabeça. Conselho Tutelar é PAN. O que é PAN? É um órgão permanente. É um órgão autônomo. E é um órgão não jurisdicional, certo? Conselho tutelar é o quê? PAN. A questão vai dizer o quê? O Conselho Tutelar, ele deve subserviência ao Executivo. Não. Por que não? Porque ele é autônomo. É um órgão não permanente. Não, é um órgão permanente. Então, o Conselho Tutelar é PAN. O que é PAN? É um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Certo? E as atribuições do Conselho Tutelar? Atender crianças e adolescentes e as suas famílias, aplicar medidas de proteção, requisitar serviços públicos, vai encaminhar ao Ministério Público, lembra? Os dirigentes da escola identificou maus tratos, algum tratamento cruel, foi identificado, a escola comunica quem? Ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar comunica quem? Ao MP, ao Ministério Público. Tá certo? Só para vocês lembrarem dessa ordem. E deve assessorar o Poder Executivo. Ou seja, pode sim trabalhar em conjunto, mas não está numa condição de inferioridade, porque ele é um órgão autônomo. Mas pode trabalhar em conjunto? Pode. Até porque o Conselho Tutelar ele vai executar sua função dentro da cidade, dentro daquele espaço onde o Poder Executivo vai exercer as suas atribuições, certo? Aí aqui, para a gente que é da educação, dá uma focada aqui. A escola deve atuar com parceria com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar são 5 membros por conselho, o mandato de até 4 anos e é permitida a recondução. Que é a recondução, a reeleição. Os requisitos básicos. Aí aqui a banca gosta de pegar. Quais são os requisitos básicos para alguém ser conselheiro tutelar? Ter idoneidade moral, ter idade superior a 21 anos. Idade superior a quantos anos? A 21 anos. E tem que morar no município. Quais são os requisitos básicos para uma pessoa que é conselheira tutelar? Ela tem que ter idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. O que o Conselho Tutelar faz e o que ele não faz? O Conselho Tutelar, ele aplica medidas de proteção, requisita serviços públicos de saúde, educação, assistência social e encaminha ao Ministério Público que as infrações, certo? E o que o Conselho Tutelar não faz?
ele não aplica medida socioeducativa. Quem é que vai aplicar as medidas socioeducativas que a gente já viu aí, que é a advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviços comunitários, liberdade assistida, semi-liberdade, internação e internação em caso excepcional? O juiz. O Conselho Tutelar também não decreta perda de guarda. Quem faz isso? O juiz. E o Conselho Tutelar também não autoriza a busca e apreensão. Certo? Agora aqui, uma questãozinha bem interessante, ó, sobre ato infracional. O que é um ato infracional? É uma conduta descrita como crime ou contravenção penal. A criança, se ela cometer algo que esteja descrito como ato infracional, não se aplica a ela. O que se aplica a elas é o quê? A criança, medidas de proteção. E ao adolescente, o que é aplicado? Medidas socioeducativas. Diante de um ato infracional cometido por uma criança ou por um adolescente, a criança vai receber medidas de proteção e o adolescente vai responder com medidas socioeducativas, que são aquelas: advertência, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Certo? Eu coloquei aqui embaixo de novo. Por quê? Porque medida socioeducativa está ligada a quem? Está ligada ao adolescente. Então, coloquei mais resumidozinho aqui para a gente lembrar. E coloquei em 2 lugares porque a gente revisa de novo quando estiver revisando. Certinho? E para a gente finalizar, qual é a responsabilidade do profissional da educação? Responsabilidade de proteção e respeito, de proteger e respeitar essa criança, de comunicar suspeita ou confirmação de maus tratos, atuar de forma ética, inclusiva e preventiva, e zelar pela permanência e sucesso escolar. Ao que diz respeito à educação, principalmente. O profissional da educação vai zelar pela permanência e pelo sucesso escolar da criança ou do adolescente. Tranquilo? Dá uma respirada, 2 minutinhos e já vamos responder. A gente tem quantas questões aqui do ECA? 12 questões. Já vamos responder as questões. A gente já treinar como é que cai nossa prova, certo? Só 2 minutinhos, um tempinho de vocês tomarem uma água aí, rapidinho, e ir ao banheiro. Vamos lá, são 2 minutinhos mesmo, viu? Todo mundo aqui, todo mundo tomou sua aguinha já. Vamos para as questões. Vamos lá, Régia. Dona Quitéria, vamos lá também. Vocês estão com as questões aí, né? Eu mandei para vocês ontem. Podem acompanhar aí. Qualquer dúvida é só falar aí no chat que eu estou acompanhando vocês, viu?
Questão do ECA. De acordo com o artigo 54 da Lei 8069 de 90, é dever, olha, já está falando aqui, ó, deveres do Estado. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, entre outras, exceto. Toda vez que pedir a incorreta, o exceto, ou seja, ele quer a errada. Circula, minha gente, na prova, e circulem também quando a gente estiver respondendo, para vocês já irem pegando esse macete, esse bizuzinho. Apareceu incorreta, já marca logo. Então, ele quer saber o que é dever do Estado e quer saber quais das alternativas que ele citou que não é dever do Estado. É dever do Estado o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria? É dever do Estado? É dever do Estado. Então, essa aqui o quê? Está correta. As nossas questões também servem para a gente revisar. Algum detalhe ou outro que não está na teoria, está na questão. Então, numa questão para você achar incorreto, então, a maioria está correta, só uma está errada. Então, a gente acaba revisando. Então, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, é isso que está lá na lei, preferencialmente na rede regular de ensino. Certinho, né? A gente viu isso. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 16 anos de idade. Essa tá certa, Régia? Maíra? Creche de 0 a 3 e pré-escola... Opa! De 4 a 5. A gente já achou o erro. Letra C. E a letra D, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Lembrando que adolescente trabalhador não pode trabalhar das 22 horas às 5 horas da manhã. E letra E, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares. O que são programas suplementares? Programas suplementares é o nosso famoso MATA. Material, transporte, alimentação e assistência à saúde. Alternativa incorreta, letra C. 2. Segunda questão. Conforme o artigo 6º da Lei 8069, de 90, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente, como... Qual é a condição peculiar da criança e do adolescente? São adultos em miniaturas? São pessoas indefesas? Não. O que é que a lei diz, minha gente? A gente viu isso. Que são o quê? Pessoas em desenvolvimento. Exatamente, Maíra. Letra C. Falou em condição peculiar da criança e do adolescente, está falando do quê? Que ambos são pessoas em desenvolvimento. Certinho? As demais estão erradas. São pensamentos ultrapassados. Terceira questão. De acordo com o artigo 16 do ECA, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Quando falar em liberdade, liberdade tem ideia de quê? De movimento, de se expressar, de participação. Não foi isso que a gente viu? Então vamos lá. A criança, no direito à liberdade, ela tem esse direito à liberdade de crença e culto religioso? Tem, que a gente viu, não foi? Aqui, brincar, praticar esportes e divertir-se somente na presença de adultos ou tutores. Tá certa essa? E aí?
quero que vocês respondam essa. Não tá certo, exatamente. Não fale isso aqui de somente na presença de adultos ou tutores, não. Certo? Isso aqui deixa a alternativa errada. Isso aqui está verdadeira. No direito à liberdade consta a participação da vida familiar e comunitária sem discriminação? Consta. Fala sobre participar da vida política na forma da lei. Não estava lá na teoria, mas está aqui na questão. Então, a gente está complementando os nossos assuntos. Sim, pode participar da vida política na forma da lei. Direito à liberdade corresponde a buscar refúgio, auxílio e orientação. Também. E ele quer que a gente assinale todas as afirmativas corretas. Se a única errada é a 2, a nossa alternativa é a letra E. Certinho? 4. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, conforme estabelecido na Lei 8069 de 90. O acesso ao ensino obrigatório é direito público objetivo? Não, né? A gente já viu isso. É direito público subjetivo. A gente não pode errar uma questão dessa, não. B, isso mesmo, Maíra. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Nosso coração aqui chega a treme, né? Exatamente. A garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. A lei fala sobre isso. O Estado vai assegurar isso? Não, né? Tem que garantir o acesso, não é, minha gente? O horário especial por exercício de atividades? Também não, né? Achamos nossa questão certa, que é a letra B, que é o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Tranquilo? Esse é o dever do Estado, é isso que ele tem que assegurar. Quinta questão. Sobre o direito à educação, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que a criança e o adolescente devem acatar os critérios avaliativos estabelecidos pelas instituições de ensino. Devem acatar? É isso que a lei diz que deve acatar? Não, né, minha gente? Que a criança e adolescente tem direito de quê? De contestar. A organização e a participação das entidades estudantis são restritas a certas modalidades de ensino básico. Não são restritas, não. A oferta do ensino fundamental obrigatório e gratuito é limitada a crianças em faixa etária apropriada. Em faixa etária apropriada? Não, né? O Estado também tem que dar oportunidade para aqueles que não conseguiram concluir na idade própria, certo? E a letra D, a criança e o adolescente devem ter acesso assegurado à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Achamos a questão certa, exatamente isso. Responderem. Considera-se criança, para efeito da lei. A gente acha que as bancas não cobram, mas elas cobram. Aí viu que ela colocou a pessoa de até 12 anos completos. Criança até 12 anos incompletos. Adolescente de 12 a 18 anos. Então, essa não é. Achamos a nossa alternativa, né? A pessoa de até 12 anos de idade incompletos. 11 não e 11 não. Certo? Sétima questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como direito a profissionalização e proteção ao trabalho. No Brasil, o adolescente pode ser contratado para o trabalho a partir dos 12 anos. A regra é assim, ó.
Para baixo e para cima. 14 e 14. Abaixo de 14, jovem aprendiz. Acima de 14, tem direitos previdenciários. Certo? B. O adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de liberdade, aluno de escola técnica, poderá trabalhar até as 22 às 23 horas. Trabalho de adolescente como aprendiz, regra é, nunca pode trabalhar depois das 22 e nunca pode começar antes das 5. Então, adolescente, mesmo na condição de aprendiz, é proibido trabalhar das 22 horas às 5 horas. Certinho? O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observado apenas o aspecto da garantia da capacitação profissional adequada para o mercado de trabalho. Apenas vai garantir a capacitação profissional? Não. É só você ver o que a educação visa. O nosso pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Não é somente o trabalho. O adolescente deverá receber a formação técnico-profissional, a qual deverá garantir o acesso e frequência obrigatória no ensino regular. Exatamente. Ele pode ter uma formação enquanto adolescente técnico-profissional? Pode. Mas tem que estar no ensino regular. Certinho? E essa é a nossa questão correta. É proibido o trabalho a menores de anos de idade, salvo nas condições de aprendiz. Alternativa, letra? Eu acabei de falar, né? Letra B. 14 anos. Nona questão. De acordo com o artigo 25 da Lei Federal 8069/90, entende-se por família natural o que é família natural, que eu já falei na aula, na parte da teoria. Comunidade formada pelos pais, seus descendentes e parentes de primeiro grau. Ele quer a correta. A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus ascendentes. Ou paralela e simultânea. E aí? Família natural é a comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles, pai ou mãe, e os seus descendentes. Resposta, letra B. Vamos à nossa 10ª questão. Com base no artigo 18b da Lei Federal número 8069 de 90, os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los e educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante é o nosso aquilo que ridicularize, aquilo que ameace gravemente e aquilo que humilhe, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso, entre outros, exceto. Marca também aí um coraçãozinho nessa questão 10, porque é uma questão que está incrementando sobre o assunto de quando há castigo, alguma forma de tratamento cruel ou degradante, que está lá na lei. Trouxe essa questão, por quê? Porque ela complementa aquilo que a gente já viu sobre isso, certo? E falando que vai ser aplicado a quem cometer castigo físico ou tratamento cruel a criança ou adolescente. Letra A. Ele quer exceto, como está na lei, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Sim.
Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico? Sim. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação? Sim. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, visto que ela pode ter sofrido algum dano? Sim. E o que é que não está lá na lei? Para este caso que está aqui, integrantes de família ampliada, pais, responsáveis, agentes públicos, executores de medida socioeducativa, não está a detenção. Então, por regra, o que é que vai ser aplicado? A quem cometer castigo físico ou tratamento cruel ou degradante a criança ou adolescente vai encaminhar programa oficial ou comunitário de proteção à família, vai encaminhar tratamento psicológico ou psiquiátrico, vai encaminhar cursos ou programas de orientação e tem a obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e não prevê, nesse artigo, a detenção. Certo? Questão do número 11. Segundo a Lei 8069 de 90, ECA, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Somente para os que a ele tiveram acesso na idade própria? Não, né? Somente não. Também para aqueles que não concluíram na idade própria. Regressiva extinção da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Regressiva, não. Progressiva, né? A gente quer que isso seja aumentado. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Exatamente. Certinho. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementar. O que são programas suplementares? É o nosso famoso MATA. Material, alimentação, transporte e assistência à saúde. Se o 1 e o 2 está incorreto, ele quer a questão certa, né? Certa é a 3 e 4. 3 e 4, letra B. E a nossa 12ª questão, a garantia de prioridade compreende, exceto. Onde é que estava essa questão? Na prova de domingo, lá de Arapiraca. O que é que ele faz? Só vai mudar uma palavrinha mesmo. Então, quando falar lá de garantia de prioridade, volta na lei e tenta memorizar as palavras mais importantes de cada item. Primazia de receber, ele quer o exceto, ele quer a incorreta. Tem a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, criança ou adolescente? Tem. Precedência de atendimento nos serviços públicos com ou sem relevância pública? É precedência ou preferência? Vamos ler as outras. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais e públicas. Tem essa preferência, criança e adolescente? Tem. Letra D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude. Tem isso lá, minha gente? Tem ou não tem? Tem. A questão B, por que foi que ela maltratou a gente aqui? Porque a questão diz que ela tem precedência em atendimento nos serviços públicos. Aí, com ou sem relevância pública, não tem isso lá na lei. E é isso que torna a letra B errada. E ele quer a incorreta. Certinho? Então, a gente... Alguém tem alguma dúvida? Régia, Maíra, tem alguma dúvida? Então, assim, o ECA são muitos detalhes, né? Como vocês perceberam. Então, assim, LDB também é uma lei cheia de detalhes. Qual é a minha ideia? A gente faz o ECA hoje, dá tempo de vocês revisarem.
o material da LDB que eu já entreguei a vocês, vocês respondem as questões e a gente faz a LDB no próximo encontro. Pode ser, Régia? Para não ficar muita coisa, porque ler é muita coisa, senão bagunça a cabeça. Pode ser? E aí eu vou seguir aquele cronogramazinho. Então, como o nosso grupo da parte de Fundamentos da Educação é um grupo menor, dá para a gente ser mais flexível e a gente vai vendo tudo direitinho. E a gente vai revisar na revisão de véspera. Tá bom? Então, ó, muito obrigado pela participação. Dê uma revisadazinha aí. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim e a gente se encontra. Aí, quando eu for ali pela segunda-feira, a gente vai ter o Natal no meio da semana. Mas, minha gente, independente de Natal e Ano Novo, que vai cair no meio de semana, a gente vai tirar uma horinha, né? Assim, não na véspera nem no dia, né? Mas para a gente se reunir, para a gente continuar. Porque a gente tem que seguir avançando. E aqui ninguém é mais inteligente, a gente é mais esforçado. Beleza? Então, muito obrigado pela participação e até a nossa aula de LDB. E a aula vai ficar gravada. Viu? Boa noite a todo mundo.